Fala aí, oitavo ano, boa noite, bom dia, boa tarde. Olha aí, ó. A aula de hoje foi assim, nós começamos a fazer o exercício sobre a independência dos Estados Unidos, aí na página 37, viu? Para quem tem o material didático aí, nosso livro. E eu vou passar umas dicas para vocês, digamos, facilitar um pouco na hora de fazer o livro. E os que estavam em classe já viram como faz. E aí na página que começa o exercício, que é logo após o texto, ela tem as primeiras questões, como a gente pode perceber aqui. Na questão número 1, da página 37, é necessário que você saiba a diferença entre colônia de povoamento e colônia de exploração, tá bom? Isso aqui é fácil de você entender, tá? Inclusive no início do texto tem falando essa diferença aí. A colônia de povoamento é uma colônia que as pessoas vão para povoar a região, enquanto que a colônia de exploração só existe para suprir a necessidade econômica de uma metrópole, tá bom? No caso do Brasil, só servia para suprir a necessidade econômica de Portugal, enquanto que no caso da Nova Inglaterra, na América do Norte, eram colônias de povoamento. Então elas tinham uma economia autossuficiente, eles tinham um autogoverno, e nós aqui no Brasil não. Nós tínhamos que obedecer às determinações rígidas da coroa portuguesa, que é diferente. Então aqui, para não ficar só dizendo, alternativa 1, a 2 e tal, só entendam a diferença, como por exemplo na letra D. Os fazendeiros vendiam seus produtos para a Inglaterra e dela compravam outros produtos. A produção era especialmente voltada para o mercado externo e a dependência em relação à metrópole era estreita. Viu? Dependência em relação, quer dizer, a colônia de exploração era altamente dependente. Então você marca o item 2 aqui. Bom, não tem tanta dificuldade assim não, é só você entender que na colônia de povoamento as pessoas são livres para produzir a policultura que eles quiserem produzir, enquanto que na colônia de exploração eles só produzem o que a metrópole quer que eles produzam. Tá bom? Então, lembrando aí que metrópole é quem manda numa colônia. A Inglaterra era a metrópole das 13 colônias dos Estados Unidos. Portugal era a metrópole da colônia chamada Brasil, e assim por diante. Na questão número 2, diz assim, ó, a Inglaterra, ao contrário de Portugal e Espanha, exerceu um controle menos rigoroso sobre suas colônias na América do Norte. Assim, o desenvolvimento das 13 colônias baseava-se principalmente nos interesses dos colonos e nas condições geográficas do território. Com base no que você estudou sobre a colonização do espaço norte-americano, responda. Aí, letra A. Dentre os fatores que levaram os ingleses a colonizar a América, quais estão ligados à liberdade religiosa e ao novo tipo de desenvolvimento econômico da Inglaterra? Então, você vai colocar que alguns ingleses tiveram que sair da Inglaterra para habitar a América do Norte por questões religiosas, estavam fugindo de perseguições, né? E também estavam fugindo daquele estado absolutista inglês. E por conta também dos cercamentos, muitos desses ingleses não tinham as terras, estavam todas cercadas, tinham donos já, né? Foram tomadas de camponeses, enfim. E esses camponeses aí acabaram se misturando com os que tinham interesse em habitar o continente americano e vieram para a América do Norte. Né? Letra B pergunta: como se dava a relação das colônias do Sul, do Norte e do Centro com a metrópole? As colônias do Norte e do Centro não produziam de acordo com interesses da metrópole, não. Eles produziam de forma independente.
Agora o Sul produzia de acordo com o que a Inglaterra queria que eles produzissem. Viu? Tanto é que o Sul era colônia de exploração, enquanto o Centro e o Norte eram colônias de povoamento, a chamada Nova Inglaterra. Bom? Letra C. Como funcionava o comércio triangular das colônias do Centro e Norte, ou Nova Inglaterra, como queiram, né? Bom, eles estabeleciam uma relação lucrativa entre África, Europa e América do Norte, por isso que chama de comércio triangular. África, Europa, América do Norte. África, Europa, América do Norte, certo? Então é por isso que chama de comércio triangular. Vamos ver na página 32, o que é que nós temos aqui. Para quem já assistiu essa aula, fica como efeito de revisão. Para quem não assistiu essa aula na classe, aproveita para pegar essas dicas para ficar mais fácil na hora de você responder o seu livro, as páginas do livro, tá bom? Então vamos ver aqui a questão de letra D da segunda questão. Por que a região da Nova Inglaterra o governo era chamado de self-government? Self-government quer dizer autogoverno, porque eles tinham autonomia administrativa para se autogovernar. Tá bom? Então, self-government significa isso, autonomia para se autogovernar. A terceira questão pergunta: quais são as contradições existentes na Constituição americana? Exatamente, porque a Constituição ela falava de voto universal, mas somente os homens poderiam votar. A Constituição dos Estados Unidos falava também de liberdade, mas manteve a escravidão. E falava de direitos, todo aquele aparato de coisas herdadas do iluminismo, mas as mulheres não tinham direitos, né? Os índios também tinham direitos. Então, são as contradições que a Constituição americana sempre possuiu aí, desde o seu início. A quarta questão diz assim, ó: quando o parlamento britânico instituiu a lei do chá, os interesses dos colonos foram diretamente afetados, pois o produto era comercializado no mercado interno. Essa imposição da coroa desencadeou dois acontecimentos: a festa do chá de Boston, quer dizer, a Boston Tea Party, e, consequentemente, o decreto dos atos intoleráveis. Com esses aspectos, responda: de que modo aconteceu a Boston Tea Party, quer dizer, a festa do chá de Boston? Foi porque os colonos eles se revoltaram contra os ingleses, que queriam fazer com que eles comprassem somente o chá provindo da Inglaterra, né, provindo das colônias inglesas. Então eles, fantasiados de índios, lançaram-se ao mar e quebraram todo o carregamento dos navios e jogaram no mar. E isso causou, aqui já respondendo a letra B, isso ocasionou a Inglaterra a instituir as leis intoleráveis, né? As leis que agora iam servir como base para a Inglaterra punir severamente aqueles que atrapalhassem seus interesses, tanto políticos como econômicos. Vou ajeitar aqui o nosso slide. Lembrando aí para quem falta atividade, quem falta responder, aproveita aí e vê nessas dicas, até serve para nossas atividades digitadas também, tá bom? A quinta questão: as alternativas que dizem respeito à Guerra dos 7 Anos, assinale apenas as incorretas e em seguida corrija-as. Então a letra A diz: apesar da Guerra dos 7 Anos, apesar do nome, a Guerra dos 7 Anos durou apenas 2 anos, envolveu a Inglaterra e a França, e um dos motivos foi a rivalidade econômica franco-inglesa. Na verdade, não foi somente 2 anos, né? Ela aconteceu de 1756
até 1763. Foi bem mais do que 2 anos, tá bom? Foi a Guerra dos 7 anos de fato. A letra B. As tribos indígenas brasileiras participaram do conflito, porém os franceses saíram vitoriosos sobre a Inglaterra. Está totalmente errada essa questão. As tribos americanas da América do Norte foi que se uniram aos franceses para enfrentar os ingleses na chamada Guerra dos 7 Anos. E os ingleses foi que saíram vencedores e não os franceses, tá bom? Então até já corrigindo a questão. Vamos para a sexta questão, onde fala a respeito das leis, da legislação que os ingleses impuseram aos americanos. Vamos ver aqui. Então vamos associar aqui. A primeira, os colonos teriam que fornecer alojamento e alimentação para as tropas inglesas. Alojamento, a lei dos alojamentos. E item terceiro, né? Vocês podem já ter notado aqui, já está respondido, mas para você tem que compreender de cada um desses itens aí. Lei do açúcar, os colonos somente poderiam comprar açúcares provindos de colônias inglesas. De outro lugar seria contrabando. Então a Inglaterra obrigava os colonos a comprar somente o produto que ela, Inglaterra, poderia ofertar, chamada Lei do Açúcar. As leis intoleráveis eram aquelas que diziam que não iam suportar nenhum tipo de radicalismo que ia punir todo quanto é tipo de radicalismo severamente. A lei do selo indicava que qualquer publicação ou documento que circulasse na colônia tinha por obrigação ter o selo inglês, que seria comprado, logicamente, dos ingleses, né? E a lei do chá indica que havia um monopólio do chá inglês para as 13 colônias comercializarem. Obrigar os caras a comprar o chá somente inglês. Esse chá é tão bom assim. Na verdade, eles compravam para revender também, né? Não era para tomar esse chá, não. E tem a sétima questão, que diz o seguinte aqui. A Declaração de Independência não encerrou a questão com a Inglaterra. Mesmo a luta persistindo por vários anos, até o reconhecimento da Inglaterra, o documento foi inspirador de vários movimentos pelo mundo. Quais as razões dessa influência? Aí você pode falar que os Estados Unidos acabaram dando um exemplo, refletindo um exemplo de filosofia iluminista para a América Latina todinha, como no total. O próprio Brasil, com a Inconfidência Mineira, se inspirou nesse movimento aqui, a Conjuração Baiana também, a Revolução Francesa, inclusive a própria Revolução Francesa, sentiu-se inspirada pelo movimento de independência dos Estados Unidos, embora o iluminismo fosse algo surgido na França, mas praticado na América do Norte e retornado à França na forma de Revolução Francesa. Então, existem várias maneiras de você dizer que os Estados Unidos influenciaram outras nações levando esse exemplo de independência que eles fizeram, né? A oitava questão diz assim: sobre os seus conhecimentos das histórias do Brasil e Estados Unidos, identifique as semelhanças e diferenças históricas entre esses países. A semelhança de fato é porque eles eram colônias. No passado foram colônias. A diferença é que essas colônias eram, no caso americano, de povoamento e exploração, e no caso do Brasil, somente de exploração. A plantation foi uma realidade entre os dois países, né? A plantation, que usava mão de obra escrava e produzia somente um tipo de mercadoria para exportação. A diferença também é que os Estados Unidos foi uma república desde o início, enquanto o Brasil foi um reinado desde o início. Teve 2 reinados no Brasil. Quanto à abolição da escravidão, o Brasil demorou mais para libertar seus escravos, enquanto os americanos já havia uma luta entre norte e sul, exatamente por esse interesse, libertar
os escravos daí na segunda metade do século XIX. O Brasil somente no final do século XIX foi que realmente libertou seus escravos. E vamos para a nona questão, que diz assim: explique a influência da maçonaria nos movimentos revolucionários da Europa e das Américas. Você sabe que a maçonaria é uma entidade discreta que trata de assuntos relacionados à liberdade, fraternidade e igualdade, e em todo o mundo ela tem atuado no sentido de promover o que ela prega, né? Ela é muito influente e ela defende exatamente os princípios revolucionários da Revolução Francesa, enfim, independência, guerras de independência, né, de colônias com relação a metrópoles. No Brasil ela teve presente em movimentos de independência também, né? E também na proclamação da República, em 1889. Continuando, vamos ver aqui página 40. A última questão que nós fizemos em classe foi a da página 40, a 10ª questão. Depois, próxima aula, a gente comenta as questões de vestibular que nós temos aqui, pensando no vestibular. Mas a 10ª questão diz: pesquisar sobre a história da construção da Estátua da Liberdade e descobrir o significado político dessa escultura, não é isso? É como se fosse a liberdade iluminando o mundo. A Estátua da Liberdade foi um presente do povo francês aos estadunidenses, em comemoração aí ao aniversário do centenário da independência dos Estados Unidos, né? Então, foi idealizada aí pelo historiador e político francês Édouard Lefebvre, enfim, um admirador dos Estados Unidos, né? A gente viu que os Estados Unidos lançou essa moda e mundialmente, essa cor de independência pegou mesmo de verdade. E, enfim, a estátua levou 10 anos para ser construída, foi desmontada, ela foi levada de navio para os Estados Unidos e montada sobre uma base na chamada Ilha da Liberdade, localizada no porto de Nova York. Então, em suma, foi isso. A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos, foi projetada por um grande estudioso aí, político estudioso francês, né? E adorava os Estados Unidos. Então, o Edouard Lefebvre, e ela representa exatamente isso, a liberdade iluminando o mundo. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa parte, pensando no vestibular, que nunca é tarde, também já não é tão cedo, a gente tem que estar o tempo todo pensando nisso mesmo, pensando em como realmente praticar essa teoria toda que a gente estuda, né? E na próxima aula falaremos mais sobre essa questão aqui, tá bom? Então a aula de hoje foi assim. Agradeço a todos pela atenção. Uma ótima noite, um ótimo dia. Até mais, pessoal. Um abraço do tio.